Bom, olá, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui com vocês para mais um estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, de Leon Denis. É um livro bem legal, que a gente tem feito um estudo aqui com vocês e, pelo menos para mim, tem sido bem útil para a gente refletir em torno aí das questões que envolvem essa construção de um mundo melhor, que eu acho que é o objetivo de todos nós. E Leon Denis vai dizer que depois de analisar as ruínas e as derrocadas do século, que o século XX vem presenciando, é preciso apontar as renovações que ele deve preparar e concretizar. Eu acho sempre interessante a gente observar que essas renovações e transformações, elas não são obra do acaso. Não é que vai acontecer um fenômeno da natureza que, de repente, transforma o planeta num mundo melhor. Não vai ser assim. Isso é um processo de construção, a gente vai juntos conquistando a melhoria. Ele vai explicar que a partir de quê? A partir da mudança dos hábitos, a partir da mudança de uma postura em relação ao mundo e em relação às coisas, aos preconceitos, a alguns posicionamentos que são belicosos, violentos, vinculados ao ódio. Então, tudo isso tem que ir ficando para trás, dando espaço a um comportamento mais cristão, por que não dizer assim, né? Mesmo daqueles que não são cristãos. O comportamento do Cristo, ele deve ser tido como um modelo, não um modelo religioso, mas um modelo de sociedade. Jesus é, nesse sentido, uma grande inspiração, e eu tenho visto muitos ateus, inclusive, já disse outras vezes, mas é bom sempre repetir, vários ateus que dizem, olha, eu não gosto de religião, mas não tem como negar a admiração por Jesus. Olha que interessante. Então, eles buscam se inspirar no mestre, mas, de certa forma, por um motivo ou outro, e a gente respeita todos os motivos, preferem não se vincular a esta ou aquela religião, a este ou aquele grupo religioso. Diz Leon Denis, também é na esfera intelectual que elas se iniciam. As ideias precedem os fatos, preparam-nos. Bom, aqui eu quero trazer a questão 780 do Livro dos Espíritos, que vai nos ajudar a entender isso. Quando Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta é, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual. E a gente volta para Leon Denis. As ideias, ou seja, o intelecto, as ideias precedem os fatos, ou seja, precedem os acontecimentos. Então, começa no campo das ideias, começa na inteligência. E a gente pega essa inteligência, pega essas ideias, coloca em prática. E a partir desse colocar em prática, das transformações que as nossas ideias provocam no mundo, a gente, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, vai aprendendo com tudo isso. E aprendendo com tudo isso, a gente vai lidando com as nossas fragilidades e com as nossas potencialidades. Então, ao lidar numa pandemia, por exemplo, a gente tem um fenômeno, então, da natureza, eu disse lá atrás, que ele não faz a mudança. De fato, a pandemia não faz a mudança. Ela apenas nos estimula. Estimula a ciência, estimula o próprio mercado tem que se adaptar, né, diante dos novos protocolos, das novas exigências, de eventuais proibições, né, de abertura. Então, todo mundo vai buscando se adaptar para sobreviver na pandemia, embora muitos parecem que não se preocupam com isso, e essa adaptação, o entendimento daquilo que a pandemia nos convida a fazer, faz com que o mundo progrida. Então, esse progresso do aspecto espiritual, do aspecto intelectual, que a gente vê no progresso material, também acontece no aspecto moral, em que a gente, lidando com isso tudo, começa, então, a encarar o próprio egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, e encarando, por outro lado, a nossa solidariedade, a nossa empatia, o nosso respeito,
a tolerância, a vontade de colaborar para que a pandemia seja superada com menos impactos negativos na vida de todos. Então, tudo isso a gente vê numa simples, de um ponto de vista, mas muito complexa, pandemia. Mas a raiz de tudo é que o avanço intelectual, ele puxa o avanço moral. Continuando com Leon Denis, tal é a lógica que rege as coisas, a lei do progresso humano. O pensamento definhou por ter abusado dos métodos e dos procedimentos analíticos. Por conseguinte, torna-se necessário preparar as grandes sínteses, as grandes concepções de conjunto. E vejam o que ele vai dizer. Ele fecha esse parágrafo falando, olha, precisamos preparar essas grandes concepções de conjunto. Ele fala até assim, torna-se necessário, não é uma questão de, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero. Denis fala que se torna necessário, é uma necessidade. E aí ele vai dizer, já está sendo criado um novo ponto de vista sobre todas as coisas. Lembrando que isso aqui foi escrito logo depois aí da Primeira Guerra Mundial, que devastou parte da Europa, deixou um rastro com milhões de mortos, feridos, enfim, um negócio trágico mesmo. Então, já está sendo criado um novo ponto de vista sobre todas as coisas. As metas intelectuais deslocaram-se. Olha o detalhe. Para métodos novos, já que ele falou que antes havia abusado dos métodos antigos, né? Para métodos novos são necessários novos homens. Para a ciência livre do futuro, são precisos espíritos livres. É por este motivo que nos interessamos pela juventude e nos dirigimos preferencialmente a ela. Submetidos como foram à disciplina da igreja ou à influência do materialismo, os homens da atual geração estão mal preparados para esta grande tarefa renovadora. Então, Denis agora coloca a juventude no centro, de certa forma, assim, daquilo que ele vai dedicar muitos esforços, né, muito do seu tempo, para ajudar esta juventude que está, de certa forma, mais propícia ao progresso, a ideias mais arejadas que transformarão a sociedade. Então, Denis, ele vai ter um carinho muito especial pelos jovens, e olha que aqui ele já era um ancião. Mas não era só agora. A história de Leon Denis foi também, de certa forma, dando atenção a muitos e muitos jovens. Aqui, quando ele escreveu esse artigo, ele já estava aí com seus 74, 75 anos de idade. Já, repito, um ancião, mas não é aquele velho, né, no sentido aí da idade, que olha para a juventude e só coloca defeitos. Denis, pelo contrário, ele olhava para a juventude e a encorajava, via nela a força necessária para a humanidade superar tantos e tantos obstáculos que a própria guerra havia, de certa forma, imposto à sociedade. Então, ele vai dizer que todo edifício social e moral deve ser transformado em sua base, reconstituído sobre novos princípios, e, para isso, convém primeiro assentar as suas fundações e determinar as suas linhas harmoniosas. Bom, Leon Denis pouco escreve a respeito de certa forma, da infância aqui neste livro. Mas dá para a gente lembrar do livro Depois da Morte, em que ele convida os pais a olharem muito atentamente, né, as tendências que os filhos trazem desde o berço, e lá ele chama, inclusive, a atenção para que a gente não transfira essa responsabilidade para os professores. E lá ele diz de uma maneira muito sábia, né, se a gente não dá conta de cuidar de um filho, de 2 filhos, 3, como é que a gente vai cobrar isso de um professor que tem que lidar com 30, 40 alunos numa sala de aula? Então, são tarefas diferentes. A do pai é uma, a do professor é outra. E aqui a gente pode aproveitar a reflexão de Denis, quando ele vai falar de transformar o edifício social e moral a partir da base,
a gente vai, então, olhar para a infância. E hoje nós já temos um movimento, com o avanço de tudo, até do pensamento, de certa forma, de vários autores, estudiosos, pesquisadores, gente que já começa a fazer isso desde a gestação. Existe evangelização para bebês, né? Às vezes a gente fala, mas que loucura é essa? Poxa, se a gente encara que um feto tem vinculado a ele um espírito, por que a gente não pode, de certa forma, trazer os pais para o processo de evangelização e que não necessariamente a gente vai conversar com um espírito que a gente nem vê e nem conversar com um bebezinho, mas dá para trazer os pais com essa finalidade de, olha, eu vou me preparar, eu vou, né, já encarar aqui para que a minha criança, ao nascer, já seja, desde os primeiros minutos de vida, evangelizada por mim em casa e, assim que possível, trazê-la para o centro espírita, claro, aos especialistas aí, o pessoal aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás, tem até material escrito e publicado sobre isso. Então é interessante a gente observar assim, o quanto antes, melhor. E não é assim, evangelizei enquanto bebê, agora abandono depois que fica criança e adolescente. Não. Há uma necessidade, uma continuidade, para que quando os nossos jovens entrarem na vida adulta, vai dizer Leon Denis, eles entrem armados, mas não armados com armas de fogo que pode, né, ferir e matar, mas armados com a consciência reta, com uma consciência de mundo e de si mesmo, que, de certa forma, lhes facilite essa trajetória que não é fácil. Nós que já estamos na fase adulta, a gente sabe que não é moleza encarar um mundo de provas e expiações. E se a gente não dá noções, né, espirituais e morais para as nossas crianças e os nossos jovens, quando eles entrarem na madureza, na velhice, eles terão mais dificuldade. Então, torna-se aí um dever dos pais e responsáveis incentivar para que, assim, os filhos, com toda a dificuldade, eu sei que não é fácil, mas que eles, de certa forma, tenham despertados em si essa consciência de mundo. Não necessariamente uma consciência religiosa, porque às vezes alguém pode estar me ouvindo e fala, William, mas eu não consigo convencer meu filho ou minha filha a ir para o centro, ou meu filho mora com a mãe, mora com o pai, e eles têm uma rotina diferente, uma religião diferente. Quando a gente fala de consciência de mundo, é da gente mostrar para eles a importância da solidariedade, dos valores cristãos, que não estão só no espiritismo. Às vezes, se ele tem aversão à religião, às vezes um jovem, uma criança gosta de biografia, então dá para a gente pegar e falar de Gandhi no Evangelho no Lar, numa reunião de família, de estar, de certa forma, incutindo valores nestes que no futuro, a gente vive falando, serão o futuro da sociedade, mas e aí, que tipo de valores eu passo para que eles de fato sejam aí o futuro? Não eles em específico, dando-lhes uma carga que não conseguem muitas vezes suportar, uma responsabilidade, né, que a gente fala assim, você tem que transformar o mundo, e a pessoa às vezes pensa, poxa, mas se eu não for um presidente, se eu não for um prefeito, um governador, um grande cientista, um grande pesquisador, será que eu não estou construindo um mundo melhor? E a gente precisa explicar para eles que essa construção ela pode ser feita independente do cargo que ocupamos, do poder que temos nas mãos, da nossa classe social. Todo mundo pode colaborar na edificação dessa sociedade que Leon Denis tanto falava e que eu acho que todos nós sonhamos com ela e gradativamente, devagarzinho, a gente chega lá. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço a todos aí pela companhia, pela presença. Aqueles que estiverem acompanhando no YouTube, se puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, o dislike. E aqueles que estiverem acompanhando pela Web Rádio Fraternidade, convidem outras pessoas, falem da programação, divulguem, né, este espaço, que é um espaço para propagar o bem, e a gente ainda tão carente de coisas assim. Fiquem com Deus e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.